Temos a logo do NET, a Olimpíada Brasileira de Informática, e a estrutura condicional if, else e elif. If é uma condição que traduzindo para o português, tem o mesmo significado que se, que é o if. If é uma estrutura de condição que avalia alguma condição imposta pelo programador. Por exemplo, se eu falar que vou mexer o mouse agora, se eu mexer, então o mouse vai mexer. Se eu não mexer, ele vai ficar parado. Se eu fechar o slide agora, ele vai minimizar. Aí, como é uma condição, ele executou, então ela tornou verdadeira. Se eu não fechasse, ela seria falsa. O elif é quando há duas ou mais condições usadas após o if, significando se não se. Ou seja, se a primeira condição não for verdadeira, ela tenta a segunda com uma condição diferente. Se a condição if for falsa, embaixo eu posso colocar elif para tentar uma outra condição, que seria basicamente assim: se eu comprar um cachorro, então eu vou gastar R$200. Aí, se eu não comprar um cachorro e comprar um gato, eu gastaria R$100. O else é quando nenhuma das condições são verdadeiras, ou seja, significa se não. Então, o if é se e o else é se não. E o elif é uma mistura de else com if. Quando usar? Aí essa parte a Maria Isabela vai explicar. O if é uma estrutura de condição e ela é usada para quando vai verificar se essa condição ela é verdadeira ou falsa. Se essa condição for verdadeira, ela vai executar o código que está dentro dela. Se ela for falsa, ela passa para a próxima condição e vai olhando. Se for verdadeira, executa o código que está dentro. Se for falsa, não executa. Então, não entra na condição. Então, tem operadores comparativos e lógicos. Os comparativos são igualdade, a diferença, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, e também tem o in. Só que o in, ele é diferente. Ele é utilizado em sequência, quando vai verificar se o valor está contido na sequência. O de igualdade, ele verifica se a igualdade entre dois valores. A gente escreve com igual, igual. São dois iguais, não apenas um. A diferença, a gente vê se diferente, se o valor A é diferente do valor B. Então, a gente programa com o ponto de exclamação e um igual. O maior que verifica se o valor A é maior que o valor B. Menor que compara se o valor A é menor que o valor B. O maior ou igual compara se o valor A é igual ou maior que o valor B. E o menor igual compara se o valor A é menor ou igual a B. Temos os operadores lógicos também. Operador AND. AND em inglês significa e. Ele serve como conectivo e. Por exemplo, Maria e Mário irão aplicar a aula. Maria and Mário irão aplicar a aula. Então, ao invés de ser e, a gente pode usar o and. O or é conjunção também. Ele serve como oposição. Como, por exemplo, quem irá aplicar a aula é a Maria ou o Mário. Quem irá aplicar a aula é a Maria ou o Mário. E o not, que é uma conjunção também, que serve como negação. O Mário não irá aplicar a aula. O Mário not irá aplicar a aula. E esses são os operadores lógicos que a gente usa dentro do if também. Gente, só uma coisa. O que a gente está falando de if, que são as estruturas condicionais? Condicionais, só para a gente fazer um tchan da aula toda aí, ó, recuperar o que a gente está falando. As estruturas condicionais, elas representam uma condição que deve ser seguida. Então, como o Mário ele já comentou aí, um exemplo. Se coronavírus, então se, né? Então, fico em casa, perfeito? Então, pensem sempre nisso. É uma condição que deve ser atendida. Então, se tem coronavírus, então fico em casa. Se não, que aí é o que a gente vai ver agorinha, que o Mário vai acabar juntando, né? O que a gente já mostrou aqui, né? Se não, vou para o IF, beleza? O que a gente está fazendo aqui? A gente está verificando as condições e a cada condição atendida, uma coisa acontece. Então, se por acaso tem coronavírus, então isso é verdade? Sim. Se for verdade, então fico em casa, beleza? Isso não é verdade, então eu passo para a próxima condição, que é se não, vou para o IF.
Então, no nosso caso atual, a gente está na primeira condição, que é no primeiro si, que é si coronavírus, então fico em casa. Então, a gente vai sempre representar uma condição, é igual sua mãe, quando ela diz que vai te dar algum presente. Ah, vou te dar um super videogame topíssimo da balada se você tirar acima de 9 em todas as disciplinas. Então, se você atender essa condição, você vai ganhar um super videogame. Então, aqui na programação, isso vai sendo muito utilizado, porque existem momentos que você precisa justamente fazer essas comparações. Se tal coisa acontecer, então, por exemplo, se eu tiver nota maior que 6 em todas as disciplinas, o que acontece com vocês? Vocês são aprovados. Se não, aí, por exemplo, dependendo entre o valor da nota. Ah, se eu tenho as notas acima de 4, eu posso estar de recuperação. E se for tudo menor de 4, aí, né, reprovado. Então, existem essas situações. Então, o computador, ele o tempo todo, ele está passando por essas decisões. Então, as decisões que a gente está ajudando ele a tomar é dando opções, ó, isso aqui ou isso aqui. Como que eu faço? Então, ele compara. Então, ele compara usando aqueles igual, por exemplo, igual, que está comparando. Então, se minha nota for igual a 9, ganhei o videogame top, maravilhoso, perfeito. Se não, então não ganhei. E aí você pode ir fazendo as comparações, ó, com o END, né, que é o E. Então, se a minha nota em matemática e a minha nota em português forem maiores que 9, então vai supondo a mamãe vai lá e te dá o videogame. Se não, deixei no ar, né? A Camille já deixou aí, entendam como quiser. Mas eu acho que é para ficar bem claro por que a gente utiliza esses essa estrutura condicional. E pensem sempre, a estrutura condicional se ou if, né? Então, sempre lembre do if, amorzinho de vocês, já que vocês estão com saudade. Sempre o if, ele é presente em todas as linguagens de programação. Vocês não estão aprendendo só para Python, vocês estão aprendendo para a vida. Até mesmo se vocês pensarem em algoritmos escritos em português, vocês vão estar sempre utilizando essa estrutura. Então, ela é para sempre. E vocês usam isso, a gente usa o se todos os dias, né? Na vida real, na programação. Então, sempre pense nesse sentido. Clareou por que a gente usa, e assim, essas coisas, só para, né, aproveitar o momento aí do Mário para deixar no ar. Então, prosseguindo, aqui temos um exemplo. Eu tenho duas variáveis, A e B. Então, eu pego um valor para a variável A, vamos supor que eu digito 5, e um valor para a variável B, que eu digito 7, por exemplo. Se A maior que B, então eu imprimo A. Se não, eu imprimo B. Como aqui foi 5 e a B foi 7, então essa condição aqui se torna falsa e esse código aqui não é executado. Então, entra o se não, que vai imprimir na tela o B. Aí, caso eu tivesse colocado 7 e aqui 3, aí essa condição se tornaria verdadeira e eu iria imprimir o A. Aqui temos outro exemplo, só que usando o elif. Variável A e variável B. A gente pega a variável A e variável B também. Aí, por exemplo, eu pego 5 no A e 5 no B. Nessa questão anterior, não ia entrar em nenhuma e não ia mostrar nada. Ia simplesmente fechar o programa. Nessa aqui, eu já verifiquei se A é maior que B. Aí, caso A não for maior que B, então eu tento se A menor que B, então eu imprimo B. Aí, caso nenhuma dessas duas condições aqui seja verdade, então eu coloco se não, que serão iguais. Se A não é maior que B e nem B é maior que A, então os dois só podem ser iguais. Agora eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Se você está assistindo a aula, fala presente no chat agora. Caso você esteja assistindo a aula, mas está dormindo, você não ganhará presença. Agora, caso não esteja nem na aula, nem dormindo, você perdeu conteúdo muito importante. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see us